Pronto, vamos continuar aqui, né, com os exercícios de massa e peso, tá? E terceira lei de Newton. Depois disso, o diagrama do corpo livre. Vamos ver se a gente faz algum diagrama do corpo livre. E nos próximos vídeos eu vou fazer desses problemas, né? Fazer um probleminha ou dois desse. São problemas já mais contextualizados, eles precisam de uma abstração mais interessante aí pra gente. Beleza? Então espero finalizar aqui essa batelada. Então vamos lá. 4.17. O super-homem lança uma rocha, né, de 2.400 newtons em cima de seu adversário, com a força horizontal que o super-homem deve aplicar sobre a rocha para que ela se desloque com aceleração de 12 metros por segundo. Tá fácil isso aqui, né? Vamos lá, facinho. Então, cadê? OpenBoard funciona, é ruim, mas é bom, né? Então, o super-homem tá aqui. Ele lança a rocha, né? Ela tem 2.400 newtons de força-peso. Isso daqui é força-peso. O peso dela é igual a 2.400 newtons. O que é que a gente vai achar aqui? A gente vai achar a massa. E aí com a massa a gente vai ver qual a aceleração que ele tem que imprimir para ela ter... qual a força que ele tem que imprimir para ela ter 12 metros por segundo ao quadrado, né? Então 2.400 é a força-peso. A força-peso vai ser massa vezes a aceleração da gravidade. Então a gente tem aqui, ó, 2.400 newtons é igual massa, aceleração da gravidade. Vamos colocar 10, só para facilitar a nossa vida aqui. Massa vai ser igual a 2.400 dividido por 10, vai ser 240 quilogramas. Essa é a massa do objeto. E para ele ter uma aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado, a força tem que ser um certo valor, né? A gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Então a gente vai ter aqui 240, que é a massa, e 12, que é a aceleração. Vai dar 240 vezes, vamos zerar aqui, 240 vezes 12, 22.888 aproximadamente, né? Não, 26.000, perdão. 26.888 aproximadamente. Não, eu coloquei uma coisa a mais, é só 240. 240 vezes 12, bem menos, que é 2.880. Tá certo? 2.800, que 8 feio, gente. 880 newtons, fraquinho, hein? Superman tá fraco. Veja, jogou kryptonita nele. Ai. Então vamos aqui para outra, massa e peso. 4h20, bom horário. Então, em 4h20, o astronauta ele tem 17,5 newtons de peso na superfície terrestre e 3,24 em cima de asteroide. Qual a aceleração da gravidade e qual a massa da mochila, né? Com a massa da mochila no asteroide. Eu não entendi isso aqui que ele quer, não. Não entendi nada que ele quer aqui, ó. Ah, não, a mochila. Pensando aqui no bichinho, né? A mochila é 17,5 newtons. A gente vai achar a massa dela e depois achar a aceleração da gravidade do asteroide, tá certo? E a massa da mochila é isso aí. Vamos ver. Então,
4,20. 4,20. A gente tem força peso dela é 17,5 newtons. Então, né, vai ser 17,5 igual massa vezes aceleração da gravidade. Vamos fazer 10 também, tá? Então vai ser 1,75 quilogramas a massa da mochila, tá certo? Aqui ele dá pra gente a força-peso no asteroide. Força-peso no asteroide é 3,24 newtons, aceleração bem pequena. A massa é 1,75 e a aceleração da gravidade é o que ele quer, a de A do asteroide. Então a aceleração vai ser 3,24 dividido por 1,75. 3,24 dividido por 1,75. Vai dar pra gente 1,8. Aceleração da gravidade aqui no asteroide vai ser aproximadamente, né? 1,85 metros por segundo ao quadrado, tá bom? E a letra B, vamos ver que a letra B que ele quer da gente. Qual a massa da mochila no asteroide? A massa da mochila no asteroide né? A massa da mochila no asteroide. Eu não entendi, né? Massa da mochila no asteroide. Gente. Força-peso é 3,24 e a aceleração é essa. É redundante essa letra B, tá bom? Que a massa dela, a massa gravitacional nesse caso, né? A massa da mochila vai ter que ser é a mesma da massa da Terra, gente. É igual, não tem jeito. A massa da mochila vai ser tira pela força-peso, que é massa, e a aceleração da gravidade ali, né? Força-peso lá deu 3,24, desnecessário essa letra B, igual massa vezes 1,85. Massa vai dar 1,75 kg, que é esse valor aqui, né? Redundância aí foi realmente desnecessário. Essa letra B na 4,20 deve ter alguma relação aí com o número. Então vamos aqui para a terceira lei de Newton. Vamos fazer duas de terceira lei de Newton para o vídeo também não ficar muito extenso. Temos aqui já quase 10 minutos. Não quero muito encher o saco de vocês. Certo. Então 4.21. Aqui. É ação e reação, hein? Então provavelmente a gente vai resolver essas aí fazendo pouca conta e sendo algo mais do ponto de vista conceitual. 4.22 é interessante para isso. Então vamos fazer a 4.21 e a 4.22, certo? Então na 4.21 um velocista, competição mundial, rapaz, com 55 quilos ele deve correr maratona. Ele pesa 55 quilos, pode acelerar a partir de um bloco de partida com aceleração horizontal aí de módulo 15 metros por segundo ao quadrado, é com bastante coisa. Que força horizontal deve o velocista exercer sobre o bloco para produzir essa aceleração? Qual é o corpo que exerce a força que impulsiona o velocista, o bloco ou o próprio velocista? Né? Então, matematicamente,
para achar essa força é simples, massa vezes aceleração, 55 vezes 15, certo? Então vamos falar que aquilo ali é a letra A força para dar esse impulso, né? A massa dele é de 55 quilogramas, a aceleração é de 15 metros por segundo ao quadrado, força a gente sabe que é massa vezes aceleração, que vai dar 55 vezes 15, que vai dar, acho que 800 e alguma coisa. Vamos lá. 55 vezes 15, 825 newtons. E o que é que ele quer mais? Qual é o corpo que exerce a força que impulsiona o velocista, certo? E o bloco ou o próprio velocista. Então vamos desenhar, né? Vamos imaginar vocês empurrando a parede com o pé para isso acontecer. O que é que está rolando, né? Está rolando o seu pé entrando em contato com a parede, exercendo a força na parede, e a parede exercendo ali uma força de reação, que a gente pode falar que seria uma força equivalente à força normal quando a gente tem um bloco parado no chão. O que faz o seu corpo se mover é a força que é exercida sobre o seu corpo, tá certo? Ou seja, o que faz o velocista sair do lugar é a força que a parede exerce sobre ele. É essa força de reação que vai fazer ele sair do lugar, tá bom? Então é isso que vai acontecer, beleza? A letra B é o bloco que faz o cara sair do lugar. Se não tivesse bloco, não ia sair, né? Essa força de reação aí que o bloco exerce no velocista, que fará ele se mover, tá bom? Aqui, isso mesmo. Vamos para 422. 422 é interessante porque ela tem várias coisas ali conceituais que são boas para a gente. Inclusive pode até ajudar quem ficou com dúvida nessa questão aqui, né? Então 422. Então a gente vai imaginar que a gente está sustentando um livro de 4 newtons na palma de nossa mão, tá certo? E vamos completar as sentenças seguintes. Se a gente está sustentando o livro, né? Vamos imaginar que isso daqui é a nossa mão, feita por Salvador Dalí. A gente tem aqui o livro, ele tem uma força-peso, né, de 4 newtons para baixo, e nossa mão vai exercer aqui a normal de 4 newtons para cima, para esse livro não se mexer, para ele ficar em repouso, para o somatório das forças ser igual a zero, certo? Então é essa situação que está ocorrendo ali. Então vamos completar essas sentenças aqui, tá certo? Então peso age sobre o bloco e a normal age sobre o bloco também. A normal vem da nossa mão, né, da superfície da nossa mão, e o peso da força gravitacional. Notem que são forças que agem sobre o mesmo bloco, sobre o mesmo corpo, né? Então não é um par, ação e reação. Já começa daí, a gente já sabe que não é um par, ação e reação, porque aquele requisito, o terceiro requisito, né, que as forças não podem agir sobre o mesmo corpo, já foi eliminado aqui na nossa análise da questão. Então vamos completar as sentenças. Aqui, ó, a primeira, letra A. Deixa eu destacar aqui as sentenças. Aqui, ó, uma força de cima para baixo de módulo 4 newtons. Então a força que vai de cima e vai para baixo de 4 newtons é exercida sobre o livro pelo quê? Pela gravidade, que foi o que a gente desenhou ali já. Uma força de cima, uma força para cima de módulo 4 newtons também, exercida sobre a normal pela palma de nossa mão, tá bom? Então a letra A é a força da gravidade, é a gravidade que está fazendo isso. A letra B é uma força de baixo para cima, ela tem módulo 4 newtons, exercida sobre o livro, né, pela palma de nossa mão. E pera aí rapidinho, gente, deixa eu só
finalizar um negócio aqui que estão me ligando. Pronto. Então voltando aqui. Perfeito. Isso mesmo. Agora vamos para a letra C. Letra C começa aqui. É a força de baixo para cima, né? Então está falando da normal do item B. A reação da força de baixo para cima do item A, não, porque elas estão agindo sobre o mesmo corpo. Então é uma força de reação, tá certo? Então aqui, ó, é a força de baixo para cima do item B. A reação da força de cima para baixo do item A, não é para ação e reação que está agindo sobre o mesmo objeto. A gente já falou isso na análise ainda, sem precisar vir responder aqui. A letra D, a reação da força do item A, né? A reação da força do item A, o A está falando sobre o módulo da gravidade. A reação da força do item A é a força de módulo 4, tá certo? Então o que é que tem aqui, ó? O que é que tem? A gente tem um bloco sendo puxado com módulo de 4 newtons pela Terra, e tem a Terra que também é puxada pelo bloco com a força de 4 newtons, acreditem se quiser. Então isso aqui é um par ação e reação das forças gravitacionais de ambos os corpos agindo um sobre o outro, tá certo? Então é isso que ele está falando ali, essa é a ideia que ele está dando para a gente. Então aqui, ó, a reação da força do item A é uma força de módulo 4 newtons, né? Porque tem o mesmo módulo, exercida sobre a Terra pelo livro, tá? Então aqui, força gravitacional, eu falei isso na aula, ela vai fazer um par ação e reação, tá bom? A letra E, a reação da força do item B é uma força de módulo 4 newtons. Força de módulo 4 newtons. O item B, ele está falando da força de baixo para cima, que é a normal, né? A reação da força, cadê isso? A reação da força, deixa eu colocar aqui em destaque, né? A letra E. Letra E. A reação da força do item B é a força de módulo de 4 newtons exercida sobre a mão pelo livro, tá bom? Sobre a mão pelo livro. A F, as forças dos itens A e B são iguais e opostas em virtude da... Não tem terceira lei de Newton. São iguais e opostas em virtude da segunda lei de Newton. Não é a terceira lei de Newton aqui, porque não é ação e reação. É a segunda lei de Newton que está no diagrama das forças, mostrando isso pra gente. Tá certo? Aqui na letra G, as forças dos itens B e E são iguais e opostas em virtude da terceira lei de Newton, que aí sim é a força de ação e reação. Beleza? São forças com a mesma direção, mesmo sentido e operando em objetos diferentes, em corpos diferentes. Cadê o próximo? Aqui, ó, supondo agora, deixa eu destacar. Opa, foi coisa, hein? Aqui, ó, supondo agora que a gente exerce sobre o livro uma força de baixo para cima de módulo igual a 5 newtons. Se for de igual a 5 newtons, vai superar os 4 newtons da força da gravidade, né? Então a gente vai ter 1 newton ali de força resultante. O livro não vai ficar parado, tá certo? O livro não vai ficar mais parado. Que o livro permanece em equilíbrio, não, porque a gente vai ter uma força resultante de 1 newton para cima. Aqui é a força exercida sobre o livro pela sua mão
igual e oposta à força exercida sobre o livro pela Terra, né? No item I, não. Elas não são, passam em reação, tá certo? Então já foi aí. E também a força que eu estou exercendo agora é 5 newtons. E a força que a Terra está exercendo é de 4 newtons. Então, não rolou. A J é a força exercida sobre o livro pela Terra, igual e oposta à força exercida sobre a Terra pelo livro. Sim, a gente já fez isso aqui no desenho, né? Nesse desenho aqui, forças de ação e reação. O K é a força exercida sobre o livro pela sua mão, igual e oposta à força exercida sobre a sua mão pelo livro. Essa é a letra K. Vamos rever aqui o enunciado dela para ficar mais legal. Então é a força exercida sobre o livro exercendo a força na minha mão. Ela tem que ser igual e oposta à força que minha mão exerce no livro. Sim. Então vejam que aqui, notem que aqui seria um para ação e reação, porque não estão agindo no mesmo objeto. Força do livro na mão e a força da mão no livro, tá certo? Então a K é sim. A letra L, cadê L? Quantas forças atuam agora sobre o livro, né? Uma, né? A força da gravidade. A força da gravidade que está atuando sobre o livro. Beleza? E a força que a gente está fazendo para cima aí com 5 newtons, né? Se a gente considerar também. E o livro vai estar em equilíbrio? Não, porque vai estar uma força resultante, né? Ah, não, aqui, ó, voltando, eu não li aqui, ó. Finalmente suponha que você retire. Agora sim vai mudar a resposta. Finalmente suponha que você retire subitamente sua mão enquanto o livro se move para cima. Quais forças vão agir? Uma só, a força da gravidade. O livro vai estar em equilíbrio? Não vai estar, porque vai ter só a força da gravidade puxando o livro para baixo. Então não vai estar em equilíbrio, tá certo? Então vamos ficar aqui, né? Os exemplos de diagrama do corpo livre são tranquilos. E eu vou ver se no final de semana, né? Na sexta, que é feriado, mas a gente trabalha feriado, eu gravo aqui, falo sobre esses problemas que são um pouquinho mais complexos, né? Resolvi uns 2 ou 3 aqui de forma completa para vocês. Então é isso, pessoal. Falou!